O nosso irmão Dan, de Salvador, Bahia, ele me perguntou: Elias Oliveira, me fala para mim sobre cair no espírito. É de Deus ou não é de Deus? Irmão, esta é uma área extremamente sensível mesmo. Porque o que nós temos visto hoje nas igrejas, principalmente pentecostal, é um negócio assim meio fora de controle. Não é? Meio fora de controle, o negócio é um tanto quanto descontrolado. E nós temos visto que muitas pessoas estão querendo mostrar serviço. Esse é o grande problema. Mostrar serviço. E pessoas caem, e pessoas fazem aviãozinho, e pessoas berram como boi, e pessoas latem como cachorro, e vira aquela confusão toda. Enfim, uns passam por debaixo das cadeiras, saem por cima, outros pulam, outros saltam, outros gritam. E então nós temos visto dentro da igreja chamada pentecostal, eu estou falando daquilo que me é peculiar porque eu sou pentecostal. Nós temos visto dentro da igreja pentecostal uma grande confusão. Mas o que é que está acontecendo dentro da igreja pentecostal? Será que é o mover verdadeiramente do Espírito? É o mover de Deus que está proporcionando toda esta, entre aspas, balbúrdia? Será que isso é coisa de Deus? Será que é o Senhor que realmente está movendo? Olha, irmãos, nós vivemos dias muito complicados, são dias difíceis. Dizem que a espiritualidade está à flor da pele. Nós nunca vivemos dias tão espirituais quanto nesses últimos tempos. Nós nunca vivemos dias tão espirituais. Mas se você pudesse voltar, por exemplo, para a década de 80, para a década de 90, início da década de 90, mais de 80 para trás, você conheceria uma realidade totalmente diferente dessa que nós vivemos hoje. Uma realidade totalmente diferente, amados. Em 30 anos, houve uma mudança tão radical quanto da água para o vinho dentro da igreja e no campo da espiritualidade. Foi uma mudança muito profunda mesmo. Até então nós tínhamos algumas igrejas que eram pentecostais, assembleias, entre outras, principalmente a assembleia, e em que o mover era diferente. De uns tempos para cá, a espiritualidade ela tornou-se tão forte que nós temos visto um mover muito estranho em tudo que é lugar. Se você vai na igreja católica, por exemplo, na linha carismática, numa reunião carismática, você não sabe se você está numa igreja de crente ou se você está no meio do catolicismo. Se você vai numa igreja, tem outras igrejas por aí, você não sabe se você está no centro espírita ou se você está dentro de uma igreja evangélica. Está tudo assim, irmãos, tudo assim muito louco mesmo. Mas o que é que eu quero falar fazendo esse preâmbulo, não é? O que é que eu quero falar? É que o cair no espírito existe, é fato. Mas o que é o cair no espírito? É quando alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, ele recebe a unção do Senhor de uma forma intensa, em que as suas pernas desaparecem e o cara despenca e cai. Só serve para isso. Eu me lembro que eu orava para as pessoas sem tocar na cabeça das pessoas. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes? Sem tocar na cabeça da pessoa. Você estendia as mãos sobre a pessoa e orava, e a pessoa caía. A pessoa despencava. Caía, ficava ali. Pior que quando levantava, não levantava diferente, levantava a mesma coisa. Então o cair no Espírito é fato. Muitas vezes a pessoa recebe o impacto do Espírito de Deus, o mover, a unção do Espírito Santo de Deus, aquilo rouba ali as forças e despenca. É fato. Mas pouca utilidade tem. Porque eu já vi diversas vezes pessoas caírem, inclusive orar e pessoas caírem, e se levantar da mesma forma e continuar na mesma vida de sempre. Agora, irmão, nós estamos vivendo dias, como eu falei antes, espirituais, em que as pessoas que não são espirituais, entre aspas, que não mostram uma espiritualidade, elas estão sem lugar dentro da igreja. E nessa onda aparecem os nossos artistas gospel, nossos atores gospel.
Atores que encenam cair no espírito, encenam falar a língua, encenam andar com um aviãozinho dentro da igreja, encenam tudo que você possa imaginar. Hoje é uma encenação só dentro da igreja. E vira aquela balbúrdia que está vivendo hoje. Então, cair no espírito é fato? É. Para que serve? Até então, não serve para nada. A pessoa apenas caiu por quê? Porque foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se não houver um acerto, um conserto dessa pessoa, vai ficar na mesma forma que ela estava antes, depois que se levantar. Mas é preciso ter o discernimento de espírito para ver se a pessoa não está, digamos, enganando as pessoas. Hoje, meu irmão, a coisa está tão feia, que misericórdia. Agora, dentro das igrejas, tenho visto um negócio um tanto assustador, irmãos. Os amados que são aí pentecostais sabem do que eu vou falar. E se isso aconteceu com você, eu quero que você faça uma reflexão muito profunda na tua vida, tá? Uma reflexão muito profunda. Tem muitas pessoas que estão agindo dentro da igreja, até afirmam que é uma unção do Espírito Santo de Deus, fazem coisas do arco da velha, atrapalham o culto. Tá lá o pastor pregando, daqui a pouco aparece o cara lá fazendo um monte de coisa, e pula daqui, e faz não sei o que, e entorta o queixo, entorta a cabeça, dá umas cambalhotas dentro da igreja, e aquele negócio todo, e todo mundo diz, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Passou aquela fase e o cara diz assim, ah, eu fiz isso, foi? Eu nem vi que eu fiz isso. Eu não vi nada. Eu não vi nada disso. Irmãos, se você está nessa onda do mover que você não sabe o que aconteceu, olha, você fica muito atento, muito atento, muito atento mesmo. Porque isso não existe não, tá bom? Isso não existe não. Fique atento. O Espírito Santo de Deus não te rouba o entendimento, não te rouba a racionalidade. Não te rouba. Amém? Ele fala através de você. Fala línguas, por exemplo. Quem fala língua não precisa gritar dentro da igreja. Até porque é contrário aos princípios do apóstolo Paulo, que fala sobre língua. Se você sabe da existência de línguas, é porque o apóstolo Paulo assim definiu. Está lá escrito direitinho, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, se eu estou equivocado, acho que é 14. Se eu errei o capítulo, me perdoe. Mas está escrito lá. É o único dom que o apóstolo Paulo, ele definiu as regras. E nós temos visto que as pessoas falam em línguas como se estivesse gritando. Quando é a língua que procede do Senhor, você tem controle sobre o dom. Você pode apenas sussurrar em línguas como você pode gritar em línguas. E a recomendação do apóstolo Paulo, o correto seria que você sussurrasse em língua, se não houver intérprete no meio do culto. Então nós vemos que essas coisas perderam de vista. E as pessoas estão gritando em língua na hora dentro do culto, na hora do pastor pregando. Alguns pastores, para mostrar espiritualidade, me perdoem, mas para mostrar espiritualidade tem que falar língua, e fala um monte de língua, e fala um monte de coisa. Mas não é assim que a Bíblia diz, gente. Não é dessa forma. Aí a igreja vibra, o pastor cheio do fogo, só porque falou língua. Não é assim. E a interpretação do que falou? Onde está? Então nós precisamos ver e trazer isso tudo para um contexto da palavra, à luz da palavra. Tem muito mover dentro das igrejas que para nada serve. Para nada serve, a não ser para tumultuar o culto. E vira aquela confusão toda, aquela coisa toda, e o Senhor acaba por fim não recebendo a honra e a glória. Então nós precisamos estar muito atentos. Mas como eu disse anteriormente, se a pessoa é tomada nesses chamados mover, e ele não sabe o que está acontecendo depois, não sei o que foi, fique atento. O único que toma a mente da pessoa é o capeta, é o espírito de engano. É o único que toma a mente das pessoas. Elias Oliveira, mas o capeta não entra na igreja, o capeta não entra na igreja, o demônio não entra na igreja. Não entra não, é? E aquele que caiu endemoniado lá na frente era o quê? E aquele que caiu endemoniado? Ele entrou como na igreja? Ele entrou endemoniado na igreja? Não, ele não entrou endemoniado. Ele ficou endemoniado durante o culto? É diferente, isso quer dizer que o capeta tinha acesso. Eu vou falar mais para você, hein? As primeiras fileiras da igreja, quem está sentado são os demônios. Fica atento nisso, viu, gente?
Porque nós achamos que igreja, Satanás não entra. Opa, tá guardado. Se não repreender, não amarrar o bicho, não proibir, eles estão lá sentados. Se Satanás teve acesso a Jesus Cristo, foi lá, conversou com Jesus ali tete a tete, ainda teve até coragem, a ousadia de fazer umas ofertas para Jesus. Jesus, se tu me adorares, olha aí, tá vendo esse mundão? Eu te dou esse mundão, Jesus, olha só, rapaz. Se Satanás teve essa coragem de chegar para o Todo-Poderoso, que ele sabia, ele tinha convicção que era o Messias, e fazer tais propostas, imagine para nós que somos homens. Imagine para nós. Então fique esperto, irmão. Tem muito crente que está sendo usado pelo espírito imundo dentro das igrejas. Está sendo usado para tumultuar o culto, para roubar a glória do Senhor, para atrapalhar a pregação da palavra, e aqueles que entraram dentro da igreja para ouvir a palavra que o Espírito de Deus quer falar ao coração dele, com aquele tumulto no meio da pregação, eles não conseguem ouvir a palavra e ainda saem escandalizados de dentro da igreja. Satanás é esperto, gente. Satanás é esperto. Nós precisamos nos tornar espirituais e lembrar que a nossa luta não é contra o homem, mas contra espíritos imundos. E todo culto precisa ser oferecido ao Senhor, mas de uma forma de antecedência, uma consagração da reunião, proibindo o espírito maligno de agir dentro da igreja, mesmo que haja corpos, vidas, até de crentes abertas. Por quê, irmãos? Se o cara contou uma mentira, ele está aberto para a ação do diabo. É assim que a Bíblia diz. Elias Oliveira, só uma mentira? Só uma mentirinha. Qual foi a mentira que ele falou? Uma mentirinha pequenininha, o cara mentiu lá, fez uma mentirinha. O que ele fez? Ele abriu uma brecha, chamada de brecha, na vida, e através dessa brecha, meu irmão, o capeta faz festas. É preciso estar atento. Outro aspecto que é preciso que seja levado em consideração: se você conhece o fulano de tal, que está naquele maior mover, Elias Oliveira, olha só, esse fulano de tal ali, o Joaquinzinho da Silva, né? O Joaquinzinho da Silva tá falando de língua, tá ali pulando, olha só, tá parecendo um macaquinho dando aquelas... Opa, olha só quanta coisa ele tá fazendo, olha o mover na vida do Joaquinzinho da Silva. O Espírito de Deus está usando o Joaquinzinho da Silva até para profetizar dentro da igreja. Aí você para um pouquinho, dá uma pausa aí, um stop. Vamos ver quem é o Joaquinzinho da Silva. Quem é o Joaquinzinho da Silva? Elias Oliveira, Joaquinzinho da Silva, sabe como é que é, não é? Ele é um crente assim, sabe como é que é? Ele compra e não paga ninguém, ele é meio velhaco, não é? Ele é meio velhaco. Ele mente um pouco, a gente não pode acreditar muito na palavra dele, ele é meio mentiroso. Ele faz umas coisas assim, meio erradas, assim, meia torta por aí. Ele é um cara assim, sabe como é que é? Mas dentro da igreja é bênção, dentro da igreja é bênção, dentro da igreja é bênção. Irmão, sai dessa vida, sai. O Espírito de Deus não usa vasos impuros. Se o Joaquinzinho da Silva lá fora, ele é impuro, dentro da igreja continua da mesma forma, impuro também. E o Espírito Santo de Deus não vai usar o Joaquinzinho da Silva porque ele está com a vida impura. Você não pode julgar. A gente não se julga, irmãos. As pessoas fazem uma grande confusão entre julgar e constatar. Julgamento, irmãos, é quando você não constata alguma coisa e você profere, emite, como diz a palavra, uma palavra de julgamento, de suposição. Vamos trazer para suposição. Aí você olha para mim, está me ouvindo, e você fala assim: olha, esse cara deve ser um falso, esse deve viver uma vida cheia de erro. Aí você olha, me ouve, né? Aí você faz essa suposição. O que você está fazendo aí? Você está emitindo um julgamento com relação à minha pessoa, ou uma suposição com relação à minha pessoa. É isso que a palavra fala. Mas quando você conhece a mim, ou você conhece alguém, e você sabe como é o proceder da pessoa, como é a vida da pessoa, mas só dentro da igreja a pessoa fica santa, aí quando sai da igreja e deixou de ser santa, tem coisa errada na vida dele. Aí não é julgar, aí não é julgamento, aí é uma constatação. E a Bíblia fala de forma clara sobre isso, que devemos até inclusive julgar os profetas, não é? Julgar os profetas, até a Bíblia nos diz que devemos julgar os profetas. Não devemos comer de tudo que é lançado, mas devemos
passar pelo discernimento. Você entendeu, meu irmão Dan? Passamos aí do tema, não é? Mas é possível que as pessoas caiam no mover do Espírito, mas isso não quer dizer que todo mundo que esteja caindo esteja cheio do Espírito. Vamos aqui. Passei por uma situação constrangedora na igreja batista. Muitos dançavam e falavam língua, porque eu não falava, um sujeito quis que eu ajoelhasse e pedisse perdão a Deus. Quase que eu confesso os meus pecados para ele, porque ele pediu que eu confessasse. Pois é, são coisas absurdas, não é, gente? Essa linha, que todo mundo precisa falar língua, ela não é bíblica. Me perdoe os pastores pentecostais e a você que é pentecostal. O apóstolo Paulo, que fala sobre os dons, ele é muito claro. Nem todos falarão línguas. Está escrito lá. Ah, mas o batismo no Espírito Santo que precisa ser em línguas. O batismo no Espírito Santo que usam, o texto que usam para ratificar essa teologia do batismo no Espírito Santo com dom de línguas, está em Atos. Ali não eram línguas estranhas, por incrível que pareça. As pessoas falavam idiomas, mais de 10 idiomas, não eram línguas estranhas. É como se eu estivesse falando para você aqui, só um exemplo, não é? Nós temos aí, digamos, deixa eu ver, nós temos aí um monte de países nos ouvindo no momento. Deixa eu ver aqui, algum destes, né? Certamente são brasileiros que estão lá, mas vamos ver aqui quais países que estão nos ouvindo aqui. Nós temos pessoas dos Estados Unidos nos ouvindo, temos pessoas na Suíça, temos pessoas em países da África, temos pessoas na Dinamarca, na Suíça, entre outros países que estão nos ouvindo. Mas como se a pessoa lá na Suíça estivesse me ouvindo na sua língua materna, na sua língua natural. É como se eu estivesse falando aqui e aqueles que estão nos Estados Unidos me ouvissem em inglês. Ou lá na Dinamarca, na língua da Dinamarca, que eu não sei qual é. Então foi mais ou menos isso que ocorreu ali naquele momento. Então não é um texto que você pode usar com base suficiente para fazer toda uma teologia em que as pessoas que são batizadas no Espírito Santo de Deus usam e falam línguas. Amém? Vamos ficar atento a isso aí. E esse lance de querer fazer as pessoas falar em língua, gente do céu, eu já vi muita gente, vem aqui, a oração para o batismo no Espírito Santo, a oração para você falar, a oração para o dom, a oração para isso. Ô irmãos, isso aí é falsidade, tá? Isso é falsidade. Quem fala essas coisas não conhece a Bíblia, porque a Bíblia nos diz de forma clara quem dá os dons é quem? O Espírito de Deus. E eu não posso falar para você, vem cá para você falar em língua, que eu vou orar por você, você vai falar em língua. Vem cá para você receber o dom, e eu vou orar por você. Não, se eu falar isso para você, meu irmão, eu estarei, no mínimo, cometendo aqui uma heresia, porque a Bíblia não me dá essa autoridade, porque essa autoridade pertence ao Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Amém? Vivos, vivos.